A morte de Jô Soares, aos 84 anos, deixou a rede repleta de lembranças de suas entrevistas. Colocadas em ordem cronológica, essas entrevistas contam a história do Brasil recente. Ana, estamos no começo da semana agora, a gente não conseguiu falar sobre o Jô Soares antes, né? O que é uma pena, assim, né? Porque é uma carreira e tanto. A figura do Jô me ajudou em vários momentos, sabe, Ana? Vou te contar que eu sempre fui uma criança obesa, mas obesa mesmo, sempre foi um grande problema para mim, em função de uma série de questões, né? E aí eu lembro, Ana, desse sujeito, né, que já estava na adolescência, eu estava na infância, e ele me humilhava muito, Ana. Gordo para cá, gordo para lá e tal. E eu lembro que uma coisa que eu ouvi muitas vezes foi: gordo é tudo burro. Gordo é burro e desajeitado. Gordo é burro, gordo é burro, gordo é burro. Cresci ouvindo isso. Aí um dia eu falei para ele assim: e o Jô Soares? Nunca mais me encheu o saco, Ana. Acontecia de ser meu irmão. Que coitado, não conhecia outra coisa em casa além da ofensa, então não quero julgar, é outra coisa. Vamos ficar aqui com algumas das lembranças mais alegres para depois passar para as entrevistas do Jô que contam o histórico político recente do Brasil. Mas primeiro as coisas mais engraçadas, tipo isso aqui é genial. Mas o Louro José não era para ter vindo aqui. Quem foi que chamou o Louro José? Oi, Jô, sou seu fã, hein? Muito obrigado. Eu te interrompo sempre. Eu não vou conseguir ver livro dele nem aqui. Ah, vai. Coitado do Louro. Isso aí deve ter sido um dia depois dele entrevistar o Skylab, que cantou lá Matador de Passarinho. Daí ele se inspirou. Também gosto da entrevista da Eilan, uma artista que não quer discutir a própria arte. Qualquer coisa que alguém goste tanto que compra. Esse é o único propósito. Não tem outro motivo nenhum. Não tem outro motivo. Você não tem uma satisfação artística quando faz o trabalho? Besteira. Você quer vender o trabalho, né? Claro. É para isso que faz. Tá certo, vamos parar com esse negócio. Ah, não, porque meu trabalho, eu tenho, sabe, a inspiração. Frescura. Frescura. Não tem. E mensagem? Não tem o negócio da mensagem artística do artista? Querer passar uma. Hein? Que mensagem? Eu não sei. Eu não sei, eu tô chegando agora, como é que eu vou saber? Não sei de que está falando. Que mensagem? Nada, imagina, que mensagem, nada. Que coisa, mas é muito bonito, é impressionante isso, tem coisas muito bonitas. Você nem olhou? Sabia encaminhar a conversa sempre para o lado da paz, até mesmo com o mais escroto, com o mais divergente. Vai valer para as entrevistas políticas que vamos ver na sequência. Ana, o Jô conversou com todo mundo aí que fez a história do Brasil, né? Com todo mundo mesmo. Vou começar aqui com a entrevista que ele fez com o Lula, pouco depois do Lula ser eleito, lá por 2003. Ficou marcado pelo Bolsa Família, o governo Lula, mas a primeira tentativa de acabar com a fome no Brasil era um tal Fome Zero, e aí esse assunto surgiu lá no programa do Jô, e o Jô conseguiu fazer humor com isso. Incrível. De um projeto para acabar com a fome zero, para acabar com a fome no país. Não é uma coisa triste isso? 9.300.000 famílias no Brasil, faz um total de 44 milhões de pessoas, não comem as calorias e as proteínas necessárias à sobrevivência. Come menos do que aquilo que está previsto na Organização Mundial da Saúde. Você não fala isso olhando para mim assim que eu fico com um sentimento de culpa. Você e eu comemos. Mas você e eu comemos. O telespectador e o público vai perceber que eu e você comemos mais que as calorias necessárias. Mas olhando, percebe que eu como mais que você. Eu fico assim. Pois para ver que essa história aí de não dá para fazer piada com todos os temas, o mundo está muito chato, conversa mole, né? O cara conseguiu rir da maior tragédia brasileira daquele tempo e do nosso agora,
que é a fome, né? De maneira que não ofende ninguém, que não faz ninguém se sentir menor. É assim que se faz, né? Humor é uma coisa, agressão é outra. E, às vezes, o trabalho do humorista é mais fácil, porque a piada simplesmente acontece na frente dele, não precisa fazer nada. Tipo essa entrevista aqui, ó. Vai mudar o país. Existem diferentes posturas em relação a esse tema. Eu poderia perguntar para a plateia o que eles acham a respeito disso? Claro, por favor, está aí. A plateia à sua disposição. Quem tem perguntas a fazer aqui, por favor, pode fazer agora. Poderia pedir para o pessoal levantar a mão quem acha que a Lava Jato vai mudar o país e quem acha que não, para ter uma ideia, Jô, como que as pessoas pensam em Quem de vocês acham que vai mudar o país ou não? Que vai mudar? A mão, por favor. Quem acha que a Lava Jato muda o país? Com seus números. Quem acha que a Lava Jato não muda o país? A maior parte acha que não muda. Sensacional, né? Estão acompanhando aí a cronologia? Lula representando ali a era do PT, daí chega o Deltan para sinalizar que a Lava Jato estava com tudo, ou não, como a gente viu ali, né? Até que chega o bolsonarismo, mas aí é diferente. Com o PT ou com a era da Lava Jato, ainda tem conversa, ainda tem interação, ainda tem riso, tem civilidade. Mas quando o bolsonarismo chega, meu amigo, ele chega desse jeito aí, ó. Veja se não era um prenúncio dos tempos. Aí tem também um assunto muito interessante de se abordar, que é o Bolsonaro, o famoso deputado Bolsonaro, falando... A frase é uma coisa tão louca que parece ficção, né? Dizendo, não, eu nem não estupro você porque não vale a pena. Você não merece. Você não merece. Você não merece. Mas que vai ter que responder, né? Há 3 processos já. Vamos ver o vídeo no ponto. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir. Viva Bolsonaro! Quem é que gritou esse absurdo? Quem foi? Maluf está na plateia, é isso? Quem que gritou? Fala, só para eu saber. Coragem? Foram vocês 3? É? Não, foi só um. Não, só um. Não, um tá lá. Foi você que gritou isso? Mas eu entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer? Na verdade foi... vocês sabem, foi naquele caso. Eu acredito que o Bolsonaro, ele que foi autor de um projeto de lei para castração química de um estuprador e para aumentar essa pena, ele não quis fazer apologia ao estupro. Eu acredito que tem um contexto na fala dele, por isso a minha manifestação. Eu penso que pelo amor de Deus, boa. Não tem contexto. Olha, não tem contexto. Eu já ouvi muita bobagem na minha vida. Eu também. Mas essa supera a do Bolsonaro. Sincero, duro, porém terno. Pois é, não é qualquer um que consegue encaminhar toda e qualquer conversa para o caminho da paz e do entendimento. Também não é qualquer um que consegue expor ao ridículo e ainda fazer o ridicularizado bater palma e sorrir. Doutora Ana. Então está contada aí a história recente do Brasil, com alguns trechinhos, com alguns excertos aí do programa do Jô. E Ana, para falar sobre o presente e o futuro, eu ficaria com uma entrevista mais antiga que todas essas. Eu ficaria com o Jô, fazendo uma das entrevistas mais importantes da carreira dele, com o Luiz Carlos Prestes. Quem compartilhou isso aí foi o Jones Manuel. Obrigado, Jones, foi de lá que eu tirei. Porque o Prestes ali, Ana, ele fala sobre uma tendência natural do capitalismo que a gente vê se consolidar dia após dia, nesse estágio, ora chamado de capitalismo tardio. Então, o herói é aquele homem que consegue colocar o interesse do país, ou o interesse do coletivo, da humanidade acima do seu próprio sentimento pessoal. Isso, às vezes, é difícil, né? Precisa ter uma convicção científica. Porque a convicção científica, compreende, dá uma força muito superior a qualquer fé religiosa. Se você sabe que 2 e 2 são 4, por mais que ele espanque para dizer que são 3 ou 5, você sabe que são 4 mesmo, né?
Assim é a ciência marxista. Viu? Nós sabemos que o capitalismo leva inexoravelmente ao socialismo. Porque a lei fundamental do capitalismo é a lei da concentração do capital. À medida que o capitalismo se desenvolve, a riqueza se acumula nas mãos de uma minoria cada vez menor. Hoje aqui no Brasil são monopólios, né? Toda a riqueza vai para os monopólios. E a miséria para massas cada vez maiores. E Marx concluiu, e assim a classe operária se transforma em coveiro da burguesia. Conclusão de Marx. Né? Sensacional, prestes para encerrar essa sequência aqui de excertos do programa do Jô. É preciso declarar algumas coisas, né? O que é ser de esquerda? Né? Ser de esquerda é reconhecer que o capitalismo tem problemas. Se você acha que precisa de uma cirurgia, ou se dá para colocar band-aid na fratura exposta, aí é outra coisa. Né? Mas se você reconhece o problema, já está legal. Porque o capitalismo também não é uma coisa assim que está dada pela natureza. Não é as nuvens do céu, os frutos da árvore. Não, a gente inventou esse troço. Dá para inventar uma coisa melhor. Puxa vida, será que você acha que um dia vão fazer um telefone melhor que esse aqui? Com novas funcionalidades? Com novos recursos? A tecnologia vai evoluir, não vai? A organização social também é uma forma de tecnologia. Será que não dá para inventar um jeito melhor? Ou será que já não inventaram um jeito melhor e a gente só não pôs em prática? Ou não pôs em prática direito? São questões que ficam aí para vocês pensarem a respeito, doutora Ana. Eu é que não vou responder nenhuma dessas perguntas. Não vou entrar no mérito do capitalismo a essa hora, mas eu queria falar um pouquinho do Jô. É uma... Obviamente, acho que né, todo mundo concorda que é uma perda incalculável, né, para a história do país, para a história da comunicação do país. Mas tem uma coisa assim, vendo vou resgatar minha cachorrinha rapidinho, tá? O pessoal tá comentando que ela tá chorandinha ali. Tem uma coisa incrível, né, nessas entrevistas, né, gente? Eu admiro muito isso. Fazer entrevista é algo muito difícil. Sinceramente, acho que esse é um dos motivos de eu ter corrido do jornalismo. Durante muito tempo, fui laçada de volta. Porque é muito complicado mesmo, né? É toda uma delicadeza, né? Não é bem um jogo de forças, mas de certa forma, né? A pressão que o entrevistador faz sobre o entrevistado tem suas vontades, e essa negociação é muito delicado mesmo. E concordo com o... agora passou com o Caio aqui no chat, né, que diz que o Jô estava longe de ser perfeito, né, em alguns momentos, claro, se a gente for procurar, a gente vai achar momentos em que ele tenha falhado, mas dá para ver nessas entrevistas a habilidade para lidar com entrevistados e situações muito diversas, né? A atitude dele em relação a esse menino que gritou em apoio ao Bolsonaro depois de ser mostrado uma fala terrível dele, né? Ele foi até o fim. Ele parou, interpelou a plateia e foi até o fim. Teria sido muito mais cômodo ele falar: quem falou isso? E continuar, né? Não, ele levou e ele dialogou com o menino, né? E no caso é Eila o nome da artista? Aquilo para mim eu achei incrível. Uma entrevistada, acho que dá até para chamar meio hostil, né? Que corta as perguntas, e ele levando tudo com uma leveza incrível. Eu dou aula de processo de criação, eu vou usar essa entrevista da Eila para falar sobre o que é o processo de criação. Qual é a sua inspiração? Nenhuma. Qual é a sua mensagem? Não quero passar mensagem nenhuma. Maravilhoso. E ainda sobre o Jô, né? Quem que não... Vamos falar uma coisa bem, bem de verdade? Quem que nunca imaginou estar sendo entrevistado pelo Jô? Eu acho que da geração que conheceu bem, que viu e assistia o Jô, eu acho que todo mundo em algum momento da vida fantasiou sentar naquele sofá e ser entrevistado pelo Jô, sabe? É o impacto cultural, o impacto... sabe, simbólico da presença do Jô e de estar lá conversando com ele.
enfim, que tem pra gente, e acho que onde estiver, o Jô deve ter orgulho disso, da marca que ele deixou, sem dúvida, na cultura.